Apresentou direitinho, irmãos? Você já percebeu como o número de Amém. Este capítulo de Josué 9 é um capítulo muito interessante, que nos chama a atenção para alguns pontos bem fortes. E aqui eu vejo assim, quantas vezes o inimigo, ele se veste de inocente, de amigo, para nos enganar e fazer acordo conosco, como um pacto. E nós, muitas vezes, nos deixamos enredar pela sua conversa. Nós não aguçamos os nossos ouvidos espirituais, a sintonia fina com o Espírito Santo, com Deus, para que a gente possa dar ouvidos ao Senhor. Quantas vezes a nossa sintonia está corrompida por um arquivo, por algum detalhe no caminho que corrompeu esse nosso caminho, como quando você olha uma placa de computador, de algum eletrodoméstico, você observa que tem um caminho ali. E se esse caminho tiver um pedacinho ali da solda corrompido, tiver algum probleminha ali, o aparelho não vai funcionar, não vai seguir as ordens como deve ser feito. E ali, dessa mesma maneira, é a nossa sintonia com o Espírito Santo, com a voz do Senhor. E de repente, por essa sintonia de repente estar desativada, estar com algum probleminha ali no caminho, pode ser simples. Eu dei o exemplo de solda porque pode ser uma coisa, um pedacinho de nada de solda de diferença que dá, já não funciona. O meu primeiro trabalho, quando eu era garota, eu tinha uns 13 anos mais ou menos, eu entrei numa empresa de brinquedos eletrônicos. E ali eu aprendi a trabalhar com capacitores, com resistors, com várias coisas, com LED, com solda. E a gente usava solda normal, a solda no cadinho, várias coisas desse tipo. E ali eu vim aprender a mexer com essas coisas. E ali esse caminho de solda no eletrônico, eu vim aprender que se tiver um caminho ali que não funciona, o aparelho já não tem o mesmo rendimento. E nosso cérebro é um aparelho de última geração. Mas qual Windows está instalado, né? Quais atualizações nós temos feito? E ali, de repente, por essa sintonia não estar pronta, pode ter um boom, uma queda. De repente, um pecado. E, como diz na palavra, um abismo muitas vezes chama outro abismo. E ali esse pecadinho, que de repente pode ser uma coisa simples, pode virar algo grande e criar uma iniquidade, uma raiz de iniquidade dentro de nós. E depois que essa raiz cria, você pode observar quando você tem uma planta. Eu tenho uma planta adulta aqui em casa, ela é muito bonita. E ela tem raízes fortes, o tronco dela é forte, é muito bonito. E ela deu filhotinhos, né? Deu mudas. E aí, a minha irmã, ela fez aniversário, ela queria muito que eu montasse um arranjo para ela de suculentas. Mas tinha que ser um mini arranjo, porque na varanda da casa dela, ela queria colocar em cima da mesinha de estudo dela. E ali eu peguei as mudas que tinham as raízes mais fortes e montei o arranjo para ela. E ali, quando eu falo aqui com vocês a respeito dessa raiz de iniquidade, me vem daquelas mudas. Mesmo a muda sendo pequenininha, ela já tem raízes fortes. Existem outras mudas que as raízes não estão tão fortes assim. E aí, essa raiz de iniquidade, ela vai se aprofundando, de repente dentro da gente, e quando você menos espera, ela entrelaça tudo, ela pode entrelaçar tudo e virar uma planta adulta.
ela pode virar um pecado forte, adulto, que de repente ali você está num abismo, que você imagina assim, poxa, não acredito que eu cheguei até aqui. De repente a sua consciência nem vai te dar esse boom, esse estalo. Por quê? Porque é como eu disse da solda. De repente no caminho ali tem algo que você não vai perceber, vai ser difícil de fazer. E para consertar muitas vezes, o que a gente tinha que fazer? Retirar toda a solda e fazer tudo de novo. E aqui, e aí a gente vai para o lado de repente, liberar perdão, né? De repente a pessoa entra num abismo que pode ser uma depressão, uma situação que, eu não sei, cada um vive uma situação. E nós precisamos buscar a Deus para quê? Para que Ele venha nos dar a orientação. Aqui no versículo 14, fala a respeito de que eles não consultaram o Senhor a respeito dessa situação. Olha lá, não pediram conselho ao Senhor. Em outra versão tá, não consultaram o Senhor a respeito. Essa versão aqui tá igual a minha Bíblia. Não pediram conselho. Aqui diz ainda a boca do Senhor. Josué, depois que eles conquistaram Jericó e Ai, todos os povos das regiões, eles ficaram temerosos, com muito medo do que tinha acontecido. E este povo, que estava ali do lado deles, de Gibeão, tramaram então, né, esse plano de se disfarçarem. Eles se disfarçaram e foram até lá falar com Josué. E Josué, como não consultou o Senhor, no sentido natural que ele estava, ele não conseguiu identificar que aquele povo estava enganando ele. E ele simplesmente, todos, né? Ele e o povo de Israel caiu na conversa dos gibeonitas. E a gente percebe que na palavra do Senhor ele tinha dito para eles não se juntarem com os povos, não era para eles se juntarem. E aí eles permitiram que eles fossem viver lá com eles, serem escravos, né? Mas quem nos garante que dali não saíram casamentos, que dali não saíram outros tipos de aliança? Porque nós percebemos que nossos filhos, por exemplo, os meus, quando estão envolvidos com algum outro pessoal, faz amizade, não tem como. E de repente pega algum costume que não deveria. E ali o povo, a gente não sabe o que aconteceu. Nós precisamos instruir, sim, mas quando eles chegam à fase adulta, eles seguem a cabeça deles, né? A escolha deles. E a gente fala a respeito de cada escolha, você vai colher os frutos, né, dessa escolha que você fez. E aqui, neste capítulo, o Senhor me chamou bastante atenção a respeito deste acordo que ele fez. Que o povo se vestiu lá de inocente, de amigo, para enganar eles, e simplesmente ele caiu na conversa do povo, né? Até porque não consultou o Senhor antes, como muitas vezes nós não fazemos. Antes de nós decidirmos algo, antes de nós fecharmos um acordo com alguém, a gente não ora antes. E o Senhor, ele quer nos guiar em todas as coisas, ele quer nos chamar a atenção em todas as coisas. Eu anotei um versículo aqui de Amós, capítulo 3, versículo 3, que fala assim, a respeito de acordos. Por acaso, duas pessoas juntas, se não estiverem de acordo? É muito famoso esse versículo. E o que nós podemos pensar a respeito disso?
Realmente, duas pessoas não andam juntas, se não estiverem de acordo. Elas precisam estar acordadas para poder decidir algo, resolver uma situação. E o Senhor, na palavra dele, ele nos traz direções do que fazer, do que não fazer, as decisões que nós devemos tomar e as decisões que nós não devemos tomar. A palavra é muito clara com relação a isso. Só que muitas vezes nós, pela nossa falta de compromisso, pela nossa falta de intensidade com relação ao amor à palavra, com relação à entrega à Torá, que é a palavra do Senhor, muitas vezes a gente se dispersa e aí essa sintonia, nossa sintonia com o Senhor fica corrompida, porque nós estamos na terra e aqui o Senhor diz que jaz no maligno. E aí o Senhor diz assim, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como nós podemos subjugar a nossa carne ao nosso espírito? Nossa alma e nosso espírito, nossa carne, precisam estar subjugadas ao Espírito de Deus, que vem e nos orienta. Mas quantas vezes nós temos corrompido esse caminho, essa sintonia com Deus? E eu tenho observado coisas. Depois do término da minha leitura anual, que terminou dia 31 de julho agora, eu tenho observado como que eu tenho mas visto como tem sido diferente a percepção com relação à palavra, a percepção com relação aos estudos. Na minha mente, assim, é muito forte. Eu não sei se eu tenho conseguido expressar isso, mas tem sido uma diferença muito grande, muito grande. E o Senhor nosso Deus, ele é um Deus bom e ele quer nos guiar para o caminho certo. Você não vê que na palavra do Senhor, lá em Jeremias 29, que fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Percebe que essa palavra é uma palavra que sai da boca como de um pai amoroso, né? Ontem foi Dia dos Pais, parabéns, né, para o irmão Antônio, que está aqui, que também é pai, e isso vem e nos atiça o coração a pensar que essas palavras saem da boca de um pai amoroso. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Aqui nessa versão tá, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Veja, são palavras de um pai amoroso, né? Nessa versão que eu tenho gravada, ela ainda vem assim com mais, parece que mais amor, mais carinho, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Deus é tão lindo. E aqui em Sofonias, no capítulo 3, no versículo 9, fala assim, ó, Sofonias 3:9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Esse versículo, ele tá aqui nessa versão, tá? Porque eu darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam ombro a ombro. Esse versículo, ele está alinhado aqui neste acordo, na palavra acordo. E aqui percebe que o Senhor, ele quer que nós tenhamos uma mesma linguagem com ele, para servir ao Senhor. O objetivo de Deus é nos atrair a ele, para que nós venhamos estar com ele, o servindo. E percebe, algo aconteceu ontem à noite aqui, que me deixou assim,
muito atenta. Eu estava fazendo um desenvolvimento de uma peça e eu já tinha adiantado algumas coisas. Era uma peça com curvas. Era uma gola que eu estava desenvolvendo para a peça e ela tinha curvas, assim, algo muito bonito que me chamou a atenção. Eu falei, que lindo, né? Falei, vou fazer uma surpresa para a cliente. Me pediu algumas coisas e ainda eu falei, vou acrescentar esse daqui, né? Esse modelo para ela ver se ela aprova. E aí eu tenho bastante intimidade com essa pessoa e a gente conversa muitas vezes fora de horário, fora de tempos. Como eu trabalhei só depois das 6 de sábado, das 18 horas do sábado, eu trabalho no domingo, né? Como primeiro dia da semana. E aí eu tava aqui fazendo, só pensei isso com relação a essa cliente e tal, e tava ali fazendo. Tinha terminado e coloquei de lado assim. Ela me mandou uma mensagem. Ela me mandou uma mensagem de um casaco que tinha as mesmas linhas do que eu estava fazendo aqui. Aí eu falei para ela, falei, amada, você tá numa sintonia muito forte aqui comigo, falei para ela, né? Aí ela falou, é o Espírito Santo, amiga. E aí eu mostrei para ela o que eu estava fazendo e a foto que ela tinha me mandado. Ela falou, meu pai, tremi na base aqui agora, porque é uma sintonia muito forte. Aí ela começou a falar algumas coisas, né? Ela falou assim, você precisa prestar atenção, né? Em alguns detalhes. Olha como o Senhor tem falado conosco através do trabalho. E eu fiquei ali muito chocada com aquilo. A linha que eu estava fazendo aqui, o desenho que eu estava fazendo aqui, o Senhor de repente não, ele estava realmente mostrando para ela lá algo, ela me mandou e eu tremi, falei, Senhor, o Senhor está nesse negócio aqui, o Senhor quer que eu vá para esse lado realmente. E era um casaco feminino muito bonito. E eu falei, que lindo, né? O Senhor fala realmente conosco e nós precisamos sintonizar com Ele. Isso é algo assim forte que o Senhor vem nos falar. E aqui, como Josué caiu na conversa daquele povo, porque ele não consultou o Senhor antes, que está no versículo 14, no versículo 14 do 9, fala que ele não consultou o Senhor. E nós temos feito o quê? O que nós temos feito no nosso dia a dia para melhorar essa nossa sintonia com o Senhor? Antes de, antes de fechar o negócio com alguém, perguntar para o Senhor, Senhor, o Senhor quer realmente que eu faça esse negócio? Antes de você sair de casa, você tem orado ao Senhor e perguntado, Senhor, eu devo realmente ir neste lugar? O que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? Eu tenho muito forte, tem um estudo que nós fizemos, eu não me lembro agora a data que foi, a respeito de Lashon Hará, nós até já comentamos aqui, que é a respeito de palavra maldita, o pessoal fala de maledicência, mas vai muito além disso, muito além disso. E é algo que tem mexido muito comigo. E eu tenho observado muito o que eu falo. E nesse observar o que se fala, eu tenho observado os meus pensamentos. E nesse observar os pensamentos, tem vindo a mim muito o temor do Senhor a respeito disso. Que quando você vai falar algo para alguém, você pode perguntar ao Senhor, Senhor, eu devo falar isso para essa pessoa? E você começa a observar o que as outras pessoas falam também. Porque quando você para de falar certas coisas, quando você pede ao Senhor, como no Salmo 141:3, coloca, Senhor, um guarda à minha boca, que guarde os meus lábios, você começa a usar os dentes que você tem na boca, né? Eu tenho usado os dentes como trava para minha língua.
E aí ainda vem uma proteção ao lábio. E aí eu fecho a minha boca. Eu sei que de mim mesma eu não posso fazer isso, mas eu sei que o Senhor coloca um guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. E aí quando você fecha, eu tenho tido essa experiência. Quando eu fecho a minha boca, eu passo a ouvir o que as outras pessoas falam. E aí o Senhor tem me dito assim: filtra o que você está ouvindo. E aí eu ouço muitas vezes algumas palavras que de repente não deveriam ser ditas. Porque percebe, uma criança é pura, inocente. Ela tem uma vida toda pela frente. Se você observar um comportamento de uma criança e deduzir que lá na frente ela pode fazer um ato que de repente não convém, você pode sim orar por esta criança, orar por ela. Senhor, eu tenho observado isso desta criança, o Senhor pode, por favor, se atentar a essa situação, orientar os pais, orientar os seus professores, dirige a vida desta criança. Em nome de Jesus, eu anulo toda ação do inimigo contra a vida desta criança. Senhor, que na sua fase de juventude e vida adulta, que isso não possa vir com relação a esta criança. Você pode fazer uma oração assim, ou de repente o Senhor pode te dar uma oração mais elaborada com relação ao tema. Mas você abrir a sua boca para dizer, olha, essa criança na fase adulta pode fazer isso. Então, eu penso assim, que você vai filtrando algumas coisas. Por que que eu citei este exemplo para vocês? Por quê? Eu digo por mim mesma. Quantas vezes na nossa cabeça louca, como diz às vezes a Mayara, né? Nós fazemos coisas que não se deve, ou de repente você tá nervoso ali, você não tá atento, você vai lá e solta alguma coisa que não deve. Muito fácil. Mas a palavra do Senhor diz que se nós estamos em Cristo, se Ele é nosso Salvador, tem várias vezes que tem o se. Se você fizer o bem, você vai comer dos seus frutos. Várias vezes a palavra do Senhor fala se. É uma situação que você para ali e pensa. E ele diz, se você fizer isso, você vai receber aquilo. E na palavra do Senhor, ele nos orienta que nós precisamos entender que nós não devemos seguir a nossa cabeça louca. Nós não devemos seguir o nosso jeito maluco, porque nós precisamos ter o fruto do Espírito dentro de nós. Nós precisamos buscar, como cristãos, precisamos buscar o Senhor e precisamos buscar uma maneira de agradar o Senhor, de ter um fruto maduro. Nós precisamos ser como árvores maduras que produzem mudas, que produzem frutos, que produzem coisas boas. Nós precisamos que o nosso DNA com Deus esteja tão forte que nós venhamos fazer o quê? Produzir o que ele produz. A nossa fala, ela é divina. O nosso Deus, quando ele criou todas as coisas, foi através da fala. Ele disse, haja luz, e houve luz. Amém. Obrigada, irmã. O fruto do Espírito, a gente percebe várias citações. São 9 gomos. E o Senhor tem me chamado muita atenção para esse bondade. Nós já falamos aqui, a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E eu tenho exemplos, já citei aqui, que várias vezes pessoas foram bondade e misericórdia na minha vida, e nós precisamos ser bondade e misericórdia na vida de alguém. Só que no original bondade, no hebraico, ele fala a respeito de
de ser, isso eu tomo para mim, né, como na parte feminina, como mulher, que fala é macia, suave, delicada. Onde é que nós mulheres, eu ouvi essa frase num encontro de mulheres que eu tive no sábado, onde é que nós mulheres perdemos a nossa maciez, a nossa suavidade, a nossa delicadeza? Eu, como amo bordado, eu amo bordado de todo tipo, né? Tanto o artesanal quanto o industrial. Eu mexo muito com o industrial para desenvolvimentos e tudo mais. Só que o manual me encanta, eu acho muito lindo. E tem cada bordado que é tão delicado que a gente fala assim, Senhor, quando minhas filhas eram bebês, quando eu estava gestando elas, né, fazia aqueles bordados tão delicados. Uma vez eu fiz um ursinho, mas era tão lindo o ursinho, tão delicado, eu olhava aquilo e falava, Senhor, que delicadeza. E aí eu ouvi essa frase, onde nós perdemos essa delicadeza. E essa palavra macia, suave, delicada, vem do original, de bondade, de bondosa, está no hebraico. E me chamou muita atenção, né, no fruto do Espírito, essa parte. E essa maciez, essa suavidade que nós temos, precisa ser aguçada para essa sintonia com o Senhor, o que Ele quer que nós façamos, como Ele quer que nós venhamos andar, o que Ele quer que nós venhamos falar. Nós precisamos não cometer o mesmo erro de Josué, deste capítulo 19, que caiu na lábia daquele povo, que não consultou o Senhor, lá no versículo 14, que fique fixado esse versículo na nossa mente, e que nós não venhamos cometer este mesmo erro, que nós venhamos colocar como prática do nosso dia a dia, orar ao Senhor, pedir conselho ao Senhor, pedir orientação do Senhor. Como ontem eu estava aqui fazendo um trabalho e o Senhor estava movendo o coração dessa irmã, ela é até uma profeta do Senhor, para falar comigo e me tratar em relação a alguns temas do meu trabalho, e fez essa sintonia tão fina que a gente aguce essa sintonia para tudo na nossa vida. Quer seja para a gente sair e fazer uma compra, quer seja para nós tirarmos o nosso pé e o nosso corpo da cama para levantarmos, antes de nós colocarmos o nosso pé no chão, nós devemos orar e pedir ao Senhor para nos guardar. Percebe? Eu sei que não era um momento que eu estava acordando. Era um momento que meu marido estava na sala, eu estava no quarto, me levantei para falar para ele algo que eu tinha até visto no celular e eu caí. Lembra? Eu contei já para, não sei se todos sabem. Eu caí na cama, a cama por ser alta, né? Eu fui e apoiei a mão. Nisso que eu apoiei a mão, eu quebrei o osso da mão, né? Um osso chamado escafoide. Dizem que é um dos piores ossos para ser quebrado. E ali eu levei um tempo para recuperar. Inclusive, quando eu entrei aqui nesse grupo, eu estava com a mão e o braço engessado. E aí demorou para sarar. Você vê, foi um deslize, foi algo de levantar, foi um não levantar de uma cama. Então nós precisamos orar ao Senhor até nisso, para que o Senhor venha nos guardar. Só para concluir, eu fiz 7 meses de fisioterapia. Hoje, minha mão perfeita, glória a Deus, maravilhoso. O Senhor colocou uma médica amiga do meu marido, para cuidar de mim. E foi assim maravilhoso. Inclusive, esses dias eu encontrei o esposo dela, que também é doutor, né? Nós encontramos ele no mercado e foi uma bênção. Eu contei para ele, né, que a esposa dele tinha cuidado muito bem de mim. Foi lindo aquilo.
Mas o Senhor me chama a atenção aqui para que antes de nós levantarmos da cama, antes de nós colocarmos o nosso pé no chão, nós precisamos pedir ao Senhor orientação. Antes mesmo de nós nos ajoelharmos, não sei qual é o costume dos irmãos para orar, nós precisamos pedir ao Senhor. Nem que venha na nossa mente rapidinho ali, o primeiro pensamento tem que ser o Senhor. Tem uma música antiga que fala a respeito disso, que o Senhor seja o nosso universo, que a cada momento do nosso dia, né? Quando abre a janela, que ele seja esse primeiro momento, esse primeiro estalo na nossa mente, que venha o agradecimento, que nós venhamos ser gratos e pedir a orientação do Senhor em tudo na nossa vida, que isso seja o nosso costume, que nós venhamos orar e pedir ao Senhor que venha nos dirigir e que nós venhamos então praticar a palavra. Como nós vamos praticar a palavra? Nessas mínimas coisas. Desde o primeiro pensamento, a primeira oração, o primeiro pedido, a primeira gratidão, antes de pedir, agradecer, porque no Pai Nosso diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja, ele adora o Senhor, ele nos ensinou a adorar o Senhor antes mesmo de pedir, e que nós venhamos colocar isso em prática. Tem algum dos irmãos que quer falar algo antes de nós orarmos? Amém. Então vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, Pai nosso, Pai querido, que sempre nos ouve. Senhor, e o Senhor tem dado tantas experiências, o Senhor tem renovado o teu testemunho dia após dia, segundo após segundo na minha vida. O Senhor tem dado testemunhos tão fortes que quando nós vamos até parar para contar testemunhos, a gente tem que fechar a boca, porque senão é muito testemunho para contar. Só a gente fala numa reunião se deixar, de tantos testemunhos que o Senhor tem dado. E a minha oração era essa, que o Senhor renovasse os testemunhos na minha vida, que eu não tivesse só testemunhos antigos para contar, mas que eu tivesse testemunhos novos. E eu aprendi isso com a minha mãe, que também sempre tinha testemunhos novos a contar. E, Senhor, obrigada pelo exemplo, obrigada pela orientação, obrigada, Deus do meu avô. O Senhor é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o meu Deus. E eu te agradeço e te louvo por esta manhã. Eu te louvo pela tua palavra que foi lida. Eu te louvo por tudo aquilo que o Senhor nos disse. E eu peço ao Senhor que melhor do que estudar a tua palavra, do que ler a tua palavra, do que aplicar o nosso coração à tua palavra, é praticar, agir, que nós venhamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado, seja nas mínimas coisas, que o Senhor seja realmente o nosso universo, que o Senhor seja dono do nosso dia, dono do nosso tempo, todo o nosso tempo, que o Senhor seja dono dele, e que nós venhamos, ao particionar os nossos dias, os nossos deveres, o que nós devemos fazer, que nós venhamos pedir orientação ao Senhor. Senhor, o que eu devo fazer para que nós não venhamos cair no mesmo erro de Josué, deste capítulo 9, que não consultou o Senhor, como diz nesse versículo 14, e simplesmente foi fazendo ali pactos, acordos com aquele povo. Exatamente o que o Senhor não queria, eles tiveram que fazer, porque a palavra deles já tinha sido dada àquele povo, e eles tiveram que fazer acordo. Sabemos que aquele povo passou a ser escravos deles, servos deles, mas com certeza eles trouxeram toda a família para servir o povo de Israel. E ali com certeza saíram laços e enlaços, talvez embaraços para a vida de alguns deles, para a vida de famílias ali. Senhor, que ao tomarmos decisões, que nós não venhamos errar como ele. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a praticar a tua palavra, como o Senhor, eu creio, tem colocado um guarda à minha boca. Mas
Não 24 horas por dia, porque eu estou na terra, sou carne, falho, peco. E eu peço ao Senhor que me ajude a não pecar, a parar de pecar, a parar de não pedir orientação ao Senhor. Pedir orientação ao Senhor em tudo, em todas as circunstâncias. E que da mesma maneira que eu tenho orado desta maneira, no particular, para mim, eu peço também para cada irmão que aqui está, na sua individualidade, que o Senhor venha os guiar como um pai que pega a mão de uma criança para atravessar uma rua, para subir uma escada. Que o Senhor venha como um pai querido, como ontem nós comemoramos aqui no Brasil o Dia dos Pais. Ensina-nos, Senhor, também a comemorar as tuas festas, as festas que o Senhor estabeleceu com o teu coração, um coração de pai amoroso. São festas do Senhor e não festas de um povo, só de um povo. Senhor, ensina-nos a praticar a tua palavra, ensina-nos a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem feito, que a Torá esteja no nosso coração, como ela foi entregue ao povo, e nós já vimos isso ali, a Moisés. Pai, que a tua palavra seja entregue a cada um desta sala, a cada um que aqui está nesta sala, talvez pessoas que vão ouvir depois, que o Senhor possa entregar a tua palavra e descortinar os nossos olhos, descortinar o nosso coração para aquilo que a gente ainda não entendeu, aperfeiçoar, Senhor, essa sintonia, para que nós venhamos realmente fazer como um filtro, quando nós vamos coar um café, ele retém ali o pó, e que nós venhamos, que nesse filtro que o Senhor pode colocar na nossa vida, e o Senhor há de colocar, reter o mal e só passar, Senhor, o que realmente o Senhor quer. Que as palavras remas que o Senhor traz a nós, que nós não venhamos querer florear, que nós não venhamos querer colocar algo humano em cima do que o Senhor nos deu, que realmente só, que a gente venha só passar o que o Senhor quer para frente, que nós venhamos nessa sintonia fina com o Senhor, que nós só venhamos falar exatamente o que o Senhor quer, e que nós venhamos conseguir fazer isso nas 24 horas por dia. Senhor, ensina-nos, ó Pai, quando alguém nos irritar, que nós venhamos guardar um lugar no nosso coração para a ira e não pecar. Que essa ira não saia de dentro de nós e que nós não venhamos pecar. Seja no trânsito, seja para falar com um filho, seja para orientar em algo que nós, muitas vezes, eu como mãe tenho orientado minhas filhas várias e várias vezes, falado a mesma coisa. E elas vão lá e faz realmente de novo aquilo. Como é mesmo, mãe, que faz isso aqui? Como é mesmo, mãe, que empana aquela carne? Como é mesmo que frita aquele bife? Ah, Senhor, nas situações cotidianas, que o Senhor nos dê paz, calma, que nós venhamos exercer todos os 9 gomos do fruto do Espírito e que nós venhamos estudar eles a fundo, que nós venhamos ter alegria, amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. O Senhor diz no versículo 22 de Gálatas 5 que contra essas coisas não existe lei. Então, Senhor, nos orienta, nos dirige neste dia, livra-nos de todo o mal, dê ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, guarda as nossas vidas, traga cura, Senhor, para todos aqueles que precisam. Nós temos orado pelo pai da irmã Flávia, traga cura, traga, Senhor, um renovo para as nossas vidas, cura no corpo, na alma e no espírito, que nós venhamos estar com a mente de Cristo e prontos para o novo que o Senhor quer trazer a nós, que a nossa mente esteja aberta, esteja esclarecida, como a mente de Cristo, para o novo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas, que nós estejamos aptos para receber este novo de Deus, este novo que o Senhor quer colocar em nós. Ajuda-nos, Senhor, neste dia.
Eu te peço também pelo meu sogro, que está com 102 anos. Tira toda a teimosia do coração dele também, Senhor. Ensina, Pai, a ele que ele precisa usar o andador. Por favor, ajuda, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada um que aqui está. Todas as famílias, Senhor, nós oramos também. Eu oro também por todas aquelas famílias que não têm entrado nesse devocional. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor acorde eles, incomode-os para que eles venham estar conosco, que eles venham querer também participar conosco. Abre os olhos de todas as pessoas, Senhor, para que elas queiram receber a tua Torá no coração e que ela fique impressa como uma tatuagem no nosso corpo e mente. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãs, Que Deus abençoe. Amém. Eu peço Amém. Eu tô pedindo